Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje começando um vídeo de maneira diferente, né, filha? Nós duas viemos mostrar este tapete aqui. Maluzinha já está testando, ela provou. Esse tapete eu fiz para deixar justamente aqui para ela mesmo. Então esse tapetinho é da Maluzinha, né, filhinha? Tem 50 centímetros de largura e 1,40 de comprimento. Se você já gostou, por favor, deixa o seu like. Comenta aqui embaixo o que você achou e continue assistindo. Hoje eu vou trabalhar com este fio aqui. É um barbante. E esse novelo aqui tem 791 metros. Mas existem vários outros fios que podem substituir este aqui. Eu vou trabalhar com este porque eu já o tenho. Você pode trabalhar com qualquer fio. Esse novelo aqui tem 791 metros e tem Tex 885. Tex tem a ver com o peso e a espessura, o tipo do material que ele foi feito. Esse fio aqui, ele é 100% algodão e pede para trabalhar, né, sugere aqui no rótulo, agulhas de tricô entre 5 a 6,5. Não precisa necessariamente esse novelo de 791 metros. Se você tiver um de menos, pode depois emendar, pode fazer colorido, pode fazer do jeito que você quiser este trabalho. Então, a cor desse fio aqui é natural. E é este aqui. É o Barroco Natural da Círculo, número 6. Então, tem o 4, tem o número 8. Então, tem vários tipos de fios. Eu vou trabalhar com este aqui hoje. E para fazer esse trabalho, eu vou utilizar esta agulha aqui. É uma agulha circular. A numeração dela é 6. Lembrando que pode ser feito o trabalho com agulhas retas também. Se você não tiver a agulha circular, pode utilizar agulhas retas. Eu vou trabalhar com esta agulha, número 6, como eu já disse, e o cabo dessa agulha aqui é de 80 centímetros. Existem a de 40, existem de cabos menores ou maiores, tá? Essa aqui é de 80. E eu vou utilizar essa agulha porque fica mais fácil aqui para manusear e também pela quantidade de pontos. Eu vou colocar aqui muitos pontos, fica mais fácil para mim. Eu vou utilizar também 2 marcadores. Marcadores são esses acessórios aqui de plástico, que eu vou utilizar para separar os pontos. Esse trabalho vão ser feitos com 2 pontos diferentes, então eu vou utilizar isso aqui para poder separar. Se você não tiver esse tipo de marcador, não tem problema. Você pode utilizar este lacinho aqui. Eu uso, né, este lacinho aqui, eu chamo de lacinho do amor. Se você não tiver esse lacinho, você pode fazer uma argolinha com um fio de outra cor. A função aqui do marcador para este trabalho é só separar mesmo os pontos, para ficar mais fácil de identificar. Eu vou utilizar também uma fita métrica para poder medir a largura do meu trabalho e o comprimento desejado. E no final disso tudo, eu vou trabalhar com uma tesoura também. Eu vou começar o meu trabalho colocando 80 pontos na minha agulha. E o jeito de colocar os pontos na agulha circular é exatamente o mesmo jeito de se colocar nas agulhas retas.
O meu fio está marcado assim porque eu utilizei para poder fazer uma amostra. O que que é uma amostra? Eu preciso saber como que vai ficar o meu trabalho com esta agulha e com este fio. Então, eu fiz uma pequena amostra para ver o efeito do ponto e para saber também a largura certinha que eu pretendo fazer. Então, eu precisei fazer a amostra e ver quantos pontos cabem 10 centímetros. E aí, eu vou fazer a sominha, né? Vou multiplicar pela quantidade que eu quero para ter a largura necessária. Por isso, o fio está assim. Eu já coloquei aqui os 80 pontos na agulha. E agora, eu já posso começar o meu trabalho. O ponto que eu vou utilizar aqui é o ponto arroz. Esse ponto pede uma quantidade que seja múltiplos de 2. Então, eu tenho 80 pontos, dá para fazer tranquilamente. Nesse trabalho, eu também vou utilizar os pontinhos de bordas. O que são os pontinhos de bordas? São aqueles pontos iniciais, né? Eu vou utilizar o pontinho de borda aqui no início e vou utilizar o ponto de borda aqui no final do trabalho, porque eu quero que o meu trabalho não fique enrolando e que ele fique mais alinhado, vai ficar com uma aparência melhor. E o pontinho de borda que eu vou fazer aqui, é só passar esse primeiro ponto sem trabalhar. Com o fio na frente mesmo, eu só vou fazer isso aqui. Esse é o meu primeiro pontinho de borda. E agora, o ponto arroz, ele vai seguir a sequência de um ponto meia, um ponto tricô, um ponto meia, um ponto tricô. Essa na primeira carreira. Então, eu vou seguindo aqui. Um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô. Vou seguindo assim até chegar aqui no último pontinho, que é o pontinho de borda. Sempre nessa sequência. Um meia, um tricô, um meia, um tricô. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa primeira carreira do ponto arroz, fiz aqui um meia, um tricô, e esse pontinho de borda eu também vou trabalhar em tricô. Então, nessa primeira carreira, eu vou ficar com 2 pontos em tricô aqui. Lembrando que existem várias maneiras de se fazer o ponto de borda, você pode fazer da maneira que achar melhor. Se quiser terminar aqui com um ponto meia, ok, a receita é totalmente adaptável. Vou virar o trabalho e agora eu vou para a segunda e última carreira que compõe este ponto. O primeiro pontinho, que é o de borda, eu vou só passar para a agulha sem trabalhar. E agora, essa segunda carreira, eu vou fazer o contrário. Se na primeira carreira eu comecei com um meia, um tricô, um meia, um tricô, na segunda carreira eu vou começar com um tricô, um meia, um tricô e um meia. A intenção do ponto é justamente essa, ficar trocada mesmo, para dar o efeito do arroz. Por isso, o nome do ponto, ponto arroz. Então, aqui onde eu tenho meia, eu vou fazer um tricô. Onde eu tenho tricô, eu vou fazer meia. E assim, eu vou seguindo por toda a carreira. Meia, onde tem tricô. E ponto tricô, onde tem meia. Meia, onde tem tricô. E tricô, onde tem meia. Eu vou seguindo assim, até o finalzinho da carreira, aqui no pontinho de borda. É só observar aqui onde tem o ponto tricô. Aqui eu tenho ponto meia, então eu sei que eu tenho que fazer o contrário. Ponto tricô. Aqui eu tenho tricô, vou fazer o contrário, o ponto meia. Eu cheguei aqui no finalzinho desta segunda e última carreira que compõe o ponto arroz.
terminei a sequência com um tricô, um meia, e o último pontinho, que é o pontinho de borda, eu vou fazer em tricô. Vou virar o trabalho e novamente eu estou do lado direito, e eu sei que eu estou do lado direito porque essa pontinha aqui da montagem dos pontos está voltada para o meu lado direito. Então, na maioria dos trabalhos, a gente sabe que o trabalho está do lado direito dessa forma. Existem aquelas situações, né, inesperadas ou situações raras em que o lado direito é esse aqui. A partir de agora, é só sequência de repetições. Eu fiz aqui a primeira sequência do ponto arroz, fiz 2 carreiras, então, a partir da terceira, eu vou voltar lá na primeira. Eu vou repetir essas 2 carreiras por aproximadamente 5 centímetros, ou a quantidade que você quiser. Eu aqui vou fazer aproximadamente 5 centímetros. Sempre respeitando aqui o primeiro pontinho, que é o pontinho de borda. Então, vou lá fazer igual a primeira carreira. Um meia, um tricô, um meia, um tricô. Eu já fiz aqui a quantidade que eu preciso, eu tenho 5 centímetros. Eu tenho 5 centímetros. E em carreiras, eu fiz 12 carreiras. 6 carreiras do lado direito e 6 carreiras do lado avesso. O pontinho ficou assim. Ficou igual dos dois lados. Agora, eu já vou fazer o uso dos marcadores. Eu vou utilizar esse aqui, que fica mais fácil de ficar trocando depois a agulha, porque esse aqui, quando eu fecho e a agulha é grossa, aí aqui fica passando com uma certa dificuldade. Passa, mas passa com dificuldade. Eu prefiro este aqui. Eu vou continuar mantendo aqui a borda, tanto no início quanto no final, com o ponto arroz. E eu vou fazer a troca somente aqui no meio. Eu trabalhei com o ponto arroz. E agora eu vou passar para o ponto algodão. Esse ponto consiste em 4 carreiras de repetições e também pede uma quantidade que seja par. Eu vou trabalhar aqui, então, da seguinte forma. O primeiro pontinho, que é o de borda, eu vou manter, só passando para a agulha. E agora, eu vou fazer 11 pontos arroz. Eu vou seguir aqui essa sequência, sempre intercalando. Eu tenho que ter essa atenção para fazer o ponto arroz, onde eu tenho que intercalar. Então, eu vou fazendo aqui, eu já fiz 3, 4, é o ponto de borda mais 3. Um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô. Então, eu quero aqui no meu início, eu quero aqui no meu início 12 pontos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui, eu já estou contando esses 12 pontos com o ponto de borda, mas se você quiser essa bordinha aqui mais larguinha, é só acertar aqui os pontos, fazer o ponto de borda e 12 pontos arroz. Eu já estou incluindo aqui, então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Já vou colocar aqui o marcador, então, eu vou fazendo assim. Agora, essa primeira carreira do ponto algodão é um tricô e um ponto sem fazer. Então, eu faço aqui, terminei a sequência do ponto arroz, vou esquecer. Agora, eu vou começar o outro ponto. Um tricô e um ponto sem fazer, com o fio na frente mesmo, ó. Um ponto sem fazer. Um tricô, um sem fazer.
um tricô, um sem fazer, um tricô, um sem fazer, um tricô, um sem fazer. Eu vou trabalhando aqui dessa forma até os 12 últimos pontos finais. Sempre dessa forma. Eu cheguei aqui até os 12 últimos pontos finais e eu terminei com um ponto sem fazer. Por isso eu dei aquela opção de fazer 12 pontos em tricô. Eu fiz apenas 11, então terminou assim para mim. Se eu tivesse feito aqui o ponto de borda mais os 12 pontos arroz, aqui eu terminaria com o ponto tricô e fecharia o ponto na sequência certinha. Agora eu vou colocar o marcador, mas não tem problema terminar assim. Eu vou colocar o marcador e agora eu vou retomar o ponto arroz. Então, aqui eu tenho meia, eu vou começar com ponto tricô. E aqui onde eu tenho tricô, eu vou fazendo meia. Vou fazendo assim, com ponto arroz, até chegar no último ponto, que é o pontinho de borda. Então, eu já estou terminando aqui, e eu estou do lado direito do trabalho. Lembrando. Cheguei aqui, o último ponto eu vou fazer em tricô, que é o pontinho de borda. Vou virar o trabalho, tô do lado avesso, e eu vou fazer essa sequência até o marcador, ponto arroz. Mantenho o pontinho de borda, só passando para a agulha sem trabalhar, e vou seguindo aqui a sequência do ponto arroz. Então, eu já estou chegando aqui no marcador. Terminei a sequência do ponto arroz. Passo o marcador para cá, ó, é só transferir. E agora, eu já sei que daqui para cá, eu vou continuar o ponto algodão. Então, a segunda carreira do ponto algodão é toda em tricô. Eu vou fazendo aqui o ponto tricô nesta segunda carreira, até chegar aqui no outro marcador. Eu vou fazer tudo em tricô, até chegar aqui. Eu cheguei aqui nesse marcador, vou passar para cá. E agora eu vou retomar o ponto arroz. Aqui eu tenho tricô, então eu faço meia. Aqui eu tenho meia, eu faço tricô. E vou seguindo dessa forma até o finalzinho da carreira. Eu preciso sempre observar essa diferença aqui do ponto arroz, onde eu tenho que intercalar para poder seguir certinho. Então, eu finalizo aqui com um pontinho de borda em tricô e vou virar o trabalho. Novamente, eu estou do lado direito e aqui eu vou fazer ponto arroz até o marcador e depois eu vou para a terceira carreira do ponto algodão. Então, eu mantenho aqui o pontinho de borda e vou fazendo o ponto arroz até chegar no marcador. Lembrando mais uma vez que eu fiz aqui 11 pontos arroz, mas pode se fazer com 12. Terminei aqui, vou passar o marcador para cá. E agora eu vou fazer a sequência do mesmo jeito que o ponto arroz. Vou começar aqui com um ponto meia. Eu terminei aqui com um ponto meia. Então, se eu tivesse feito os 12 pontos arroz, aqui eu terminaria com tricô. E aí, ficaria a sequência perfeita. Mas, eu fiz com 11 pontos. E um de borda. Então, aqui eu vou repetir o ponto meia. E um tricô.
um meia e um tricô, como no ponto arroz. Um meia, um tricô, e eu vou seguindo assim, dessa forma, até chegar aqui no marcador. Um meia e um tricô. Eu cheguei aqui no marcador, vou passar para cá. E como eu fiz aqui um meia, um tricô, eu vou retomar o ponto arroz. Vou fazer aqui onde eu tenho meia, um tricô. Essa é mais uma diferença que se eu tivesse feito os 12 pontos, ia dar, não iam ficar aqui 2 pontos iguais, aqui nessa parte, e nem aqui ficaria os 2 pontos em meia. Enfim, eu vou retomar aqui, meia onde tem tricô, tricô onde tem meia. Seguindo assim até o final da carreira. Termina aqui com o pontinho de borda. Vou virar o trabalho. Vou para a quarta e última carreira aqui do ponto algodão. Antes eu vou fazer essa borda, mantendo o pontinho de borda e seguindo aqui com o ponto arroz até chegar no marcador. Eu já estou chegando aqui no marcador, seguindo com o ponto arroz. Vou passar o marcador para cá. E agora essa quarta e última carreira também é toda em ponto tricô. Então, o meu ponto algodão são 4 carreiras. 2 carreiras são em ponto tricô, que é o lado avesso. A primeira carreira é um tricô e um sem fazer, um tricô, um sem fazer. A terceira carreira é um meio, um tricô, um meio, um tricô. Então, eu vou seguindo aqui essa última carreira, toda em ponto tricô. Eu cheguei aqui no marcador, fiz a carreira toda em ponto tricô e agora eu vou retomar o ponto arroz. Aqui eu tenho tricô, eu vou fazer meia. Aqui eu tenho meia, eu vou fazer tricô. Eu vou seguindo aqui com o ponto arroz até o finalzinho da carreira. Lembrando que o último pontinho, que é o pontinho de borda, eu vou fazer em tricô. Vou virar o trabalho e agora eu estou do lado direito. O trabalho está ficando assim. E a partir de agora é só repetição. Eu vou repetir essas 4 carreiras aqui do ponto algodão até o tamanho desejado. Eu vou seguir esta sequência. Vou fazer ponto arroz até o marcador. Do marcador para cá, eu vou até esse outro marcador. Eu vou fazer o ponto algodão. São 4 carreiras. Primeira carreira, um tricô, um sem fazer, um tricô, um sem fazer. Segunda carreira, toda em tricô. Terceira carreira, um meia, um tricô, um meia, um tricô. Quarta carreira, toda em tricô. E aqui, depois do marcador, eu vou finalizar com o ponto arroz. Então, eu tenho que seguir a sequência certinho. Eu tenho que ter somente esse cuidado, essa atenção. Agora, é só seguir até o tamanho desejado. Eu já fiz aqui
a quantidade que eu preciso e ficou assim, com a bordinha do ponto arroz e o ponto algodão. Esse aqui é o lado direito do trabalho. O lado avesso ficou assim, todo em tricô, com a bordinha do ponto arroz. Eu fiz aqui a contar da barra 1,35 m aproximadamente. Então, contando a barra aqui, as 12 carreiras com o ponto arroz, mais essa parte aqui do ponto algodão, eu tenho 1,34, 1,35 de comprimento. Agora, eu vou finalizar. Eu vou retomar aqui a barra do ponto arroz para terminar o meu trabalho. Então, eu vou parar de fazer o ponto algodão. Agora, eu vou fazer todas as carreiras com o ponto arroz. Vai ficar igualzinho lá na base, no início. E aí, eu já posso também retirar esses marcadores aqui. Eu vou seguir aqui acompanhando, ó, o pontinho de borda eu vou manter. E eu estou do lado direito, eu concluí aqui a 4ª carreira do ponto algodão, né? Agora, eu finalizei tudo. Vou fazendo aqui o ponto arroz. Até chegar no marcador. E agora, eu vou retirar aqui o marcador. E vou seguir essa sequência aqui, ó, um tricô, meia, vou fazer um tricô, um meia, um tricô, um meia. Eu cheguei aqui no outro marcador, fiz um tricô, um meia, vou retirar o marcador e vou concluir aqui essa carreira. Sempre obedecendo onde pede tricô e onde pede meia. Então, eu estou finalizando aqui a primeira carreira da borda do tapete, ou manta, né, do sofá, ou peseira, como preferir. Então, eu vou virar, estou do lado avesso, vou seguir repetindo essa carreira, né, até concluir as 12 carreiras. Eu já fiz uma, então faltam 11. Ou 5 centímetros, como preferir. Eu já fiz aqui meus 5 centímetros e o trabalho ficou assim. Eu terminei a carreira aqui do lado avesso e agora eu vou fazer o arremate. E olha só o que me sobrou daquele novelo. Só esse tantinho aqui. Mas vai dar para fazer o arremate sim. Então, para fazer o arremate, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou acompanhar os pontos. Lembrando que existem várias maneiras de se fazer o arremate. Existem vários tipos de arremate. Eu vou fazer acompanhando os pontos. Esse pontinho de borda, que eu só estava passando para agulha sem trabalhar, nesse caso aqui do arremate, eu vou fazer em tricô. Faço um tricô e aqui eu tenho o tricô. Eu vou fazer o ponto meia. Vou passar um pontinho por cima do outro. Então, para esse tipo de arremate, eu preciso de 2 pontos aqui nessa agulha. Eu tenho um e aqui eu tenho ponto meia. Eu vou fazer um tricô, como se eu fizesse a continuação aqui da borda. Onde tem meia, eu vou fazer tricô, e onde tem tricô, eu vou fazer meia, e depois eu só vou passar um pontinho por cima do outro, para poder retirar os pontos da agulha. Então, eu tenho meia aqui, faço um tricô e passo um pontinho por cima do outro. Aqui eu tenho tricô, vou fazer um meia
e vou passar um pontinho por cima do outro. Aqui eu tenho meia, faço um tricô e passo um pontinho por cima do outro. Aqui eu tenho um tricô, vou fazer um meia e vou passar um pontinho por cima do outro. Aqui eu tenho meia, vou fazer um tricô e vou passar um pontinho por cima do outro. O arremate vai ficando assim. Mas, como eu disse, pode-se fazer tudo em tricô e passar um ponto por cima do outro, ou pode fazer 2 pontos juntos, tirar e depois devolver para a agulha. Existem várias maneiras. Eu vou seguindo aqui, então, dessa forma que eu já comecei, acompanhando aqui os pontos, até retirar todos os pontos da agulha. Eu cheguei aqui no finalzinho da carreira do arremate. O último pontinho, que é o de borda, eu vou fazer em tricô. E vou passar um pontinho por cima do outro. Eu fiquei apenas com um ponto nessa argolinha. E agora eu já posso cortar o meu fio dessa forma. Eu não vou desmanchar essa argolinha. Eu simplesmente vou deixar um pedacinho aqui. E vou cortar. Então, eu não preciso deixar um pedaço muito grande, porque eu não vou costurar. Eu simplesmente vou esconder essa pontinha aqui. Eu vou passar essa pontinha que eu cortei dentro dessa argolinha. Ó, tem que passar por dentro para o trabalho não desmanchar. Eu fazendo isso, ó, eu vou travar aqui o trabalho, vou finalizar. E com a ajuda da agulha de tapeçaria, eu vou esconder essa pontinha aqui. Então, eu fiz o arremate pelo lado direito, eu vou virar e aqui pelo lado avesso é que eu vou esconder o fio. Então, eu vou passar aqui por dentro, assim. E eu vou fazendo tipo um zigue-zague aqui na pontinha, ó. Lembrando que você pode esconder o fio da maneira que achar melhor. Eu vou fazendo assim, porque aí eu tenho total segurança de que o trabalho realmente não vai desmanchar, mesmo quando lavar ou alguma coisa assim. Com a ponta do fio já totalmente escondida, o trabalho já está finalizado e a peça está prontinha para ser usada. Essa peça ficou com 1,40 de comprimento e ficou com 50 centímetros de largura. Então, se você preferir outros tamanhos, é só fazer o cálculo dos pontos. E se você gostou, por favor, deixa o seu like, deixa o seu comentário e compartilha. Ajuda a divulgar o canal. Se você ainda não se inscreveu, por favor, eu peço, se inscreve e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E eu agradeço. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Gente, olha só o meu tapete, ficou pronto, graças a Deus. Trabalho finalizado, concluído com sucesso, né, filha?